Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias. Oséias capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Onde é que está esse livro? Me ajuda aqui. Preciso de revelação. Computador agora que eu faço, né? Eu fico impressionado como é o nosso Deus. Deus nos impressiona. Deus te impressiona? Esse primeiro testemunho que foi dado, a gente fica com tanta dificuldade, e às vezes querendo, lógico, uma irmã que queria sair desse vício, que é o cigarro, uma coisa terrível. Só quem teve sabe. Eu nunca fumei, não sei, mas acompanhei pessoas da bebedoura. Teve pessoas que ficaram internadas na casa de recuperação para ser libertas do cigarro. Não tinha bebida, não era viciado em álcool e nem droga. Ele queria se libertar do cigarro. Seria a dificuldade, né, de você vencer esse mal. E aí o cigarro danifica o pulmão e Deus ainda cura o pulmão. Que Deus é? Fala para assim, que Deus é esse? Né? Deus é o Deus que faz a obra completa. Tremendo, né? Maravilhoso. Diz assim, capítulo 14 de Oséias, versículo 1, diz assim: volta, ó Israel, para quem? Para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Palavras do que, igreja? E o que mais? Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Pai, que a tua presença fale conosco, como já foi orado, mas, ó Deus, que cada mente e coração esteja aberto à tua vontade, à tua palavra, no nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tiver com a caneta na mão, se não tiver, não tem problema, mas qual é o teu maior obstáculo para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? Qual é o teu grande maior obstáculo? Para que você veio para cá nessa noite, talvez com algumas situações a serem resolvidas, problemas, quem sabe, na família. Você escreveu naquele panfleto, que eu estou procurando aqui, o meu, né? Aí alguns desafios, né, nesse panfletinho aqui, e coisas aí talvez impossíveis aos homens. Quem sabe você tem algum problema na área financeira, de saúde, de relacionamento, seja o que for. A pergunta para você é: qual é o teu maior obstáculo para que a bênção de Deus chegue até você nessa área que você tanto necessita? Quem sabe você está precisando de uma direção de Deus essa noite. Você não está sabendo o que fazer, né? Mas qual é o obstáculo para que você ouça a voz de Deus, para que Ele fale com você e você tome a decisão que é da vontade dEle para a sua vida? Dá para pensar sobre isso um pouquinho? O grande e maior obstáculo. Qual? Nós lemos aqui, Oséias foi um profeta tremendo. Ele tem uma história de que ele recebeu uma direção de Deus para casar com uma mulher das prostituições, uma mulher prostituta. Ele acaba casando com essa mulher chama-se Gomer, né? E ele acaba tendo 2 filhos, ou 4 filhos, se não me engano, com ela. Mas por que ele fez isso? Por que Deus mandou que Oséias casasse com uma mulher assim? Porque Israel estava assim. O profeta estava demonstrando na prática como estava o povo de Israel com Deus. Ou seja, Israel estava se prostituindo com outros deuses. Mas Deus, como nós vimos aqui nesses testemunhos, é um Deus misericordioso e que sempre está disposto a ir atrás do homem, se revelar ao homem e poder resgatar esse homem. Sempre assim, na história, é Deus indo ao encontro do homem e buscando e tirando o homem daquele estado que ele está. Certamente Israel estava vivendo um tempo de muita decadência, tanto moral como espiritual, e o resultado disso era
problemas na área financeira, era problemas na área de saúde, era problemas no reino em geral. O país estava sendo solapado pela ação do diabo, porque o povo abriu uma brecha tremenda para que o inimigo entrasse e causasse mal à própria nação, né? E o que nós vemos aqui no capítulo 14, que é o último capítulo do livro de Oséias, inclusive seria bom que você lesse, e se possível assistisse um filme chamado Amor Incondicional, alguma coisa assim, que trata sobre o livro de Oséias, né? Ele diz assim: volta ao Israel, porque Israel um dia esteve, sim ou não? Eu só vou voltar de um lugar e só estive nele, sim ou não? Então ele está dizendo, retorna, porque Israel estava na presença de Deus, distanciou-se de Deus, e Deus está falando assim: agora faz o quê? Volta, né? Ou seja, volta ao estado, ao lugar que você deixou, porque pelos seus pecados estás caído. A consequência de Israel estar caído era devido, a razão por que Israel estava caído era a consequência do seu pecado. E se você dá uma olhadinha aqui no capítulo 13, no versículo 9, ele fala assim: a tua ruína, ó Israel, vem de quem? Vem de ti. E só de mim, só de Deus, o quê? Amém? Não? Então, na verdade, a ruína nós é que proporcionamos. O homem é que promove a ruína, a queda. Estás caído, mas o socorro vem do Senhor. Amém? Deus sempre, por mais que o homem faça algo contra ele, contra a sua vontade, Deus sempre está com os braços abertos e desejoso que esse homem volte. Amém? Não? Deus sempre está ali, é como o pai do filho pródigo. O filho foi embora, mas o pai ficou naquele lugar, fazendo o quê? Aguardando a volta do filho. Por isso que ele está dizendo: volta, e por causa do seu pecado você está caindo. Aí ele diz: tende convosco palavras de arrependimento. Então ele está dizendo: você está caído, então é hora de você se arrepender e se converter. Amém? Aí, quando acontece isso, Deus perdoa a iniquidade. E quando Deus perdoa a iniquidade, dá uma olhadinha no versículo 5 comigo, no mesmo capítulo 14. Serei para Israel como que, igreja? Orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Versículo 6: estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados. Amém? Não? Como o cereal, e florescerão como a vide, e a tua o quê? Fama será como do vinho do Líbano. Amém? Quer mais? Na verdade, o povo estava não estava vivendo, desfrutando de tudo isso que nós vemos agora, devido ao distanciamento de Deus. E o que fez com que o povo se distanciasse de Deus? O pecado. Amém? Então, qual é o nosso maior obstáculo para que essas coisas aconteçam? Como, por exemplo, o orvalho venha, ou seja, o orvalho fala de vida, né? De florescimento, fala de fragrância, de bom perfume, fala de ser vivificado, de florescer, fala de fama. Essas coisas Deus está querendo nos dar aos seus filhos. E o grande maior obstáculo, não sei o que você escreveu aí, para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, que é tudo isso e muito mais, chama-se pecado. E eu quero dizer algo para os irmãos: só tem uma solução para o pecado, e a solução chama-se, diga comigo assim, arrependimento. Eu quero falar um pouquinho, quero pensar um pouquinho com você nessa noite sobre isso, sobre arrependimento. E a segunda pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que você se arrependeu de algo que você fez? Qual foi a última vez que eu me arrependi de algo que eu fiz? Aliás, o que é arrependimento? Será que ele sabe definir isso? O que é arrependimento? E eu quero tratar um pouquinho isso com você. Por quê? Pelo simples fato de que
As bênçãos de Deus muitas vezes estão retidas nos céus, elas não descem, elas não nos alcançam, seja na área que for, porque nós não nos arrependemos. O grande desafio não é nem o pecado, porque o pecado, infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos pecar, sim ou não? Quem quer pecar? Eu não quero pecar. Eu não quero desagradar o meu Deus, que eu tanto amo. Mas eu pego, o que eu vou fazer? Mas o grande desafio é eu me arrepender. Amém? Não? Só que para ter arrependimento, tem que ter algo que nós não gostamos muito, que chama-se humilhação. Sem se humilhar, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão de pecados. Amém? Não? No Velho Testamento, no pecado, quando havia um pecado, eles matavam um animal, e aí o sangue derramado daquele animal cobria o pecado. Quando Jesus veio ao mundo, Ele derramou o seu sangue de uma vez por todas, e agora nós chegamos diante de Deus, nos arrependemos, nos humilhamos diante dele, nos arrependemos, confessamos o nosso pecado. Agora o sangue de Cristo nos remove, purifica o pecado. Amém? Ao ponto de não se lembrar mais dele. Deus não lembra mais. Diga para o teu irmão assim: Deus não lembra o que você fez se você se arrependeu. Amém? Sempre após o arrependimento vem o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Sempre vem a resposta de Deus para nós. Não podemos padecer por causa da falta desse princípio bíblico de arrependimento. Arrependimento é voltar, ó Israel, para o Senhor teu Deus. É converter-se, ou seja, é você estar distante e converter, ou fazer uma conversão, como se faz aí na rua, né? Quando você dirige, você volta ao lugar que você estava. Lá em Neemias, não precisa abrir não, acontece uma situação real, que não é uma história, é um acontecimento real. O povo estava, os ninivitas estavam pecando contra Deus. Deus resolveu destruir uma cidade muito grande, com mais de 100 mil habitantes, né? Muito grande para a época. E aí ele chama Jonas para dar uma palavra: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Ele reluta, tem toda uma história por trás disso, mas finalmente ele passa dizendo que isso iria acontecer. O povo, o rei, os súditos do rei, eles se arrependem. E a marca do arrependimento desse povo foi colocar pano de saco e sentar-se sobre cinza. Essa era a expressão exterior de um sentimento, de uma atitude interior. E Deus diz a Bíblia, e Deus viu aquilo. Deus o quê? Viu. Ele sempre vê, está vendo? E ele viu aquela atitude e ele se arrepende de ter tomado aquela decisão. Se arrepende é uma palavra, Deus não se arrepende, mas Deus muda aquilo, porque o povo tocou o coração de Deus. Irmãos, o arrependimento toca o coração de Deus. Amém. Arrependimento muda as circunstâncias. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que não agradam a Deus, ou que aquilo não tem como resultado a bênção de Deus, ou a liberação daquilo que Deus tem planejado para a minha vida e para a sua vida. Vai comigo agora no livro de Atos, por favor. Atos, capítulo 2. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos e João. Atos, capítulo 2, no versículo 37, diz assim. Pedro aqui faz uma pregação maravilhosa. No 37 ele diz assim: ouvindo eles, as pessoas, 3 mil pessoas que estavam ouvindo aquela pregação, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe. O que é compungiu-se-lhe o coração? O que é um coração compungido? Aflito. Você sabe qual o sentido original da palavra compungido? Olha aqui para mim. Eles ouviram a mensagem e o coração ficou furado. A palavra furou o coração do povo. Foi tão forte a palavra, a coisa foi tão intensa em Deus, que a palavra entrou,
furando o coração do povo. O outro sentido é agitou veementemente. Eles se afligiram de tristeza. Arrependimento dá por trás do arrependimento a tristeza de eu estou triste porque eu entristeci o Espírito Santo. Amém? Não? Eu estou triste porque eu entristeci o meu Deus, que eu não quero entristecê-lo. Olha, gente, olha a experiência de eu usei alguma coisa contra o meu corpo, eu feri o meu corpo e ainda Deus me cura. Amém? Não? Esse é o amor de Deus por você e por mim. É tremendo isso. Eu mesmo não crendo totalmente no emprego, Deus me dá um emprego. Que Deus é esse, irmãos? Que maravilha é essa? É o Deus que Ele sobrepuja todas as coisas. E a palavra veio ali, depois que Pedro prega a palavra, compungiu o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante de tudo isso que vocês falaram? Respondeu Pedro. E que ele responde, gente? Arrependei-vos. Mude a mente de vocês. Deixa isso pesar no teu coração. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado. Remissão de pecado, a palavra remissão é livrar da escravidão. Remissão fala de apagar da mente. Olha só, o arrependimento nos leva, os nossos pecados são redimidos quando nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos dele, e aí Deus apaga o pecado. Isso é remissão. Amém? Para serem apagados os vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito. E aí eu posso desfrutar de uma promessa, pois para vós outros é a promessa para quem? É para nós as promessas, promessa para os nossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. A hora que eu tomo a decisão de me arrepender, e eu sinto o meu coração compungido, contrito, aí Senhor, me redime daquele pecado, e aí vem tempos de refrigério, tempos de bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Glória a Deus. E diz ainda, no Atos capítulo 3, no versículo 19, diz assim, agora aqui é Pedro pregando no templo, e ele prega a palavra, e aí ele diz assim, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. E aí quando esses pecados são cancelados, quando há arrependimento, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quantos aqui estão precisando de um tempo de refrigério? Você está apertado com uma situação, você fala, meu Deus, eu preciso de refrigério. O Senhor é meu pastor, nada refrigera a minha alma, né? É jogar água fria na fervura, né? Tem gente que gosta de jogar lenha na fogueira, né? Quer ver o circo pegar fogo, né? Mas nós que somos de Deus, nós queremos que o Senhor venha jogar água fria no nosso coração tão atribulado. Mas quando é que isso acontece? Quando começa tudo, quando eu me arrependo. Amém? Queridos, um dia para você ser salvo, para que eu pudesse ser salvo, eu me arrependi, sim ou não? Porque sem arrependimento não há salvação também, não tem como. Então, um dia eu me arrependi. Então, alguém pensa assim, eu já me arrependi. Já me arrependi de tudo que eu fiz. Não, eu me arrependi, me arrependo hoje e vou continuar o quê? Me arrependendo. Porque sem arrependimento não há perdão dos pecados, não há cancelamento, irmãos. É cancelar. Está arriscado. É você chegar numa loja que você devia, assim, eu vim aqui pagar minha dívida. O cara fala assim, está cancelado. Quantos querem isso? Amém. Você imagina isso? Que coisa boa. Você chega lá, você não me deve mais nada não. É que nem um pastor amigo meu está atravessando uma situação difícil, chegou lá para pagar um aluguel e já tinha outro atrasado, né? Aí ele chegou lá e falou, só estou pagando esse aqui, mas tem mais um aí. Aí o proprietário
falou assim, não tem mais nenhum. Não, mas tem, eu sei que tem um atrasado. Eu disse, não, já cancelei esse aluguel para você. Glória a Deus. Amém, não? Amém. Então aí, ele falou assim, então me dá o recibo. Garantiu o negócio. Aí o salinho ficou mais forte, né? Garantiu o negócio. Amém, não? Amém. Quantos querem isso para a sua vida em nome de Jesus? Amém. Lá em Mateus, é o último texto que eu vou ler. Vai aqui em Mateus, por favor, volta aí. Mateus 3. Mateus 3, versículo 1 diz assim, irmãos: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? A pregação de João Batista era uma só: olha, se arrependam, é hora de vocês colocar termo à sua vida de pecado, confesse os seus pecados a Deus, mude de mente, mude de vida em nome de Jesus, porque o reino dos céus está próximo. Amém? Essa é a pregação de João Batista, o primo de Jesus. Mas qual é a pregação de Jesus? Lá no capítulo 9, dá uma olhadinha aqui, 9 versículo 13, diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores a quê? Ao arrependimento. Jesus veio para chamar os pecadores para o arrependimento, e ele está dizendo: eu não quero misericórdia eu quero, e não holocaustos. E aqui eu quero falar duas coisas com os irmãos rapidinho. Irmãos, o holocausto não substitui o arrependimento. Diga comigo assim: o holocausto não substitui o arrependimento. O que é o holocausto? Era o animal que era levado lá no templo e era sacrificado. Holocausto, isso no Velho Testamento. O que ele está dizendo? Sacrifício nenhum substitui arrependimento. Amém? Não? Amém. Não é dando o seu dízimo que vai substituir. Ah não, eu dei meu dízimo hoje, estou 0 a 0 com Deus. Não, se você não arrepender, não é o dízimo que vai resolver o teu problema. Por isso que tem gente que fala assim: pastor, estou dando dízimo e a coisa está difícil, porque não está arrependendo. Não adianta dar dízimo se não arrepender. Por isso que ele fala assim: olha, se você for dar a sua oferta, o seu dízimo, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá, arruma a situação. Depois dá o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Não? Amém. Não é a oferta e o dízimo que vai substituir arrependimento. Amém? Não? Amém. Não são ministérios que vai, não é porque você é obreiro, diácono, pastor, que vai substituir arrependimento. Agora eu sou pastor, não precisa arrepender mais. Onde está escrito esse negócio? Aí você tem que arrepender, pode arrepender, falou heresia, né? Pode pedir perdão. Não é título que vai garantir nada, irmãos. Não é porque, e aí Jesus ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, se vocês não se arrependerem, vocês vão queimar no inferno. Não é filiação que substitui arrependimento. Ah, eu sou filho do fulano de tal, eu sou filho do apóstolo fulano, né? Do bispo. Vai para o inferno, sendo filho de qualquer um. Se não arrepender, vai para o inferno. Diga para o teu irmão assim: se não arrepender, não tem jeito. Amém? Não tem jeito, irmão. Não adianta. Pastor, estou vindo aqui, estou dando 100 mil reais. Glória a Deus. Agora eu vou para o céu. Você vai dar 100 mil reais, vai para o inferno. 100 mil reais você vai arrepender. Por isso que a pregação de João Batista era uma só: arrependei-vos. Para que os fariseus iam lá para ser batizados, achando que a cerimônia do batismo ia resolver o problema deles. O batismo não remove o arrependimento. Não adianta batizar, fui batizado, pastor. Agora, não, se você não se arrepender, não adianta o batismo. Amém? Não? Amém. Por isso, queridos, que, olha, eu quero que você traga a sua memória nessa noite do que você não se arrependeu. E eu faço uma oração que Davi faz na Bíblia. Quando eu não consigo discernir o
que eu fiz de errado, porque às vezes nós cometemos e falamos coisas que nós não sabemos, às vezes estão ferindo as pessoas, sim ou não? Quem aqui já decorou com alguém chegou para você e disse, estou chateado com você, você fala, mas por quê? É que você falou aquilo, você nem lembra, né? Você nem lembra. Então Davi orava assim, Senhor, essas culpas que eu estou me lembrando, eu me arrependo, me perdoe, Pai. Mas as que eu não me lembro, absorve-me delas também. Amém? Amém. Então, aquilo que eu não consigo detectar, Senhor, me perdoe por ela. Eu me arrependo. A questão é que nós não temos parado para nos arrepender. Amém? E isso é um problema. E o que acontece? Deus acaba nos levando a situações que talvez não seria necessário. Então aqui não precisa abrir. Mas Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele escreve algo interessante. Ele fala assim, duas coisas que eu quero falar aqui para os irmãos que ele escreve. Ele fala assim, agora me alegro, não porque fostes contristados. Contristar é causar tristeza, certo? E ele escreveu uma carta e causou tristeza para eles. Não fosse contristado, mas porque fostes contristados para arrependimento. Ele está dizendo, olha, a tristeza que eu provoquei em vocês é para que vocês se arrependam, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então Deus às vezes permite que nós sejamos entristecidos e passamos momentos de profunda tristeza, para que a gente caia em si e se arrependa de algumas coisas que nós não temos parado para nos arrepender. Amém, queridos? A segunda coisa que é importante a gente pensar não precisa abrir não, mas lá em 2 Timóteo ele fala que a disciplina o objetivo da disciplina é para arrependimento. Então ele diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno em sensatez. Então, para que haja arrependimento? Tem que haver arrependimento, tem que haver disciplina, para que haja arrependimento, para que eles possam, ao se arrepender, eles possam conhecer a verdade e retornar ao equilíbrio, porque às vezes está desequilibrado. Então precisa de disciplina. Já viu criança? A criança começa e te desafia uma vez, te desafia outra, e aí você fala, olha, próxima vez, né, a varinha vai cantar. E aí a criança não acredita que a vara vai cantar. E tem uns pais meio frouxos que deixa a coisa correr, vai colher lá na frente, porque não, a psicologia diz, vai, tá bom, né? Vamos ver o que vai virar isso, né? Lógico, tem que saber disciplinar. Quer aprender? A gente ensina. Os pastores aqui sabem ensinar na Bíblia o que é disciplinar. Dessa forma, lógico, não vai espancar ninguém, machucar ninguém, né? Não é porque é contra a lei, porque é contra a vida, amém? Não? É contra Deus, não é nem a lei dos homens, é contra Deus, né? Mas aí a criança não acredita e vai lá, você dá umas varadinhas ali e põe a criança para pensar, não é assim não? Vai pensar, a partir do pensamento. Aí você entra lá e pergunta, por que o papai e a mamãe fez isso? Ela sabe. Nenhuma vez meus filhos não sabiam por quê. Recebeu lá uma marquinha ali, né? Ah, foi por isso, né? Tá bom, então vamos orar aqui, né? Ora, aí a criança abraça, te beija e fica amando você mais do que nunca, porque a criança sente segurança em você. Amém? Amém. Criança disciplinada sente amor do pai que faz isso com amor. Amém? Não com raiva, nem com brutalidade, nem com estupidez. E assim é Deus que faz conosco. Deus vem, nos castiga de alguma forma, nos disciplina, a palavra melhor é disciplina de alguma forma, né? Usa suas maneiras, suas varas, né? Às vezes a coisa não vai bem, e a coisa encrenca daqui, encrenca dali, nada vai bem, nada vai para frente, e você fica ali, e Deus está falando, olha, você está desgovernada, que nem criança, está desgovernada, retorna à sensatez. Então Deus está nos disciplinando para voltar à sensatez, e para conhecermos plenamente a sua verdade, a verdade da sua palavra. Então a palavra arrependimento, irmãos,
Tem que ser algo que nós temos que aprender desde criança. E quando não aprendemos, nós temos que aprender depois de grande. Muito bom os pais ensinarem o arrependimento para as crianças. E as crianças vão aprender arrependimento quando você se arrepende. Porque daqui a pouco você faz alguma coisa também contrária à criança, exagera em alguma coisa, você vai lá arrependido pedir perdão para o seu filho, sim ou não? Quem aqui já pediu perdão para filho aqui? Eu já pedi perdão para filho, e pequenininho, a criança nem sabia, papai, nem sei o que está falando, mas tudo bem, está perdoado. Porque para mim era importante, e eu estou assim ensinando meu filho, que não é porque eu sou autoridade sobre ele, que arrependimento diminui alguém, amém? Não. Você se humilhar diante de Deus, Deus te exalta. Então, para que haja arrependimento, primeiro, para que eu me arrependa, eu tenho que ser humilde, reconhecer a minha falha, o meu erro, o meu desvio. Aí eu me arrependo, eu confesso diante de Deus, e aí Deus limpa a minha barra com o seu sangue. Jesus fez isso. E aí aquilo que estava impedido de chegar até a mim, chega. É liberado, irmãos. Porque eu parei para dizer, Senhor, que nem o filho pródigo, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Arrependimento. Qual foi a consequência do menino ter chegado lá, depois que gastou metade do dinheiro da família? Festa. Reintegrou-se na família novamente. Assim é Deus. Diga assim, assim é o meu Deus. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós complicamos as coisas. As pessoas querem subir escadaria de joelho, achando que isso vai resolver o problema. Não resolve, irmãos. Não resolve. O Orlando está falando de dízimo, que esse dia veio um falar para mim, o dízimo não é do Novo Testamento. Olha, o dízimo é antes do velho, do novo, é antes de tudo, irmãos. Dízimo e oferta está antes de qualquer coisa. Jesus foi a oferta que Ele deu para nós. O Pai já tinha decidido dar Jesus para a humanidade, muito antes de lei, muito antes de escritura, muito antes de Moisés e de coisa. Fica pegando nessas coisas, que às vezes não quer dar, né? Eu vou ter coragem um dia de chamar assim, moço, não quer dar, não dá, não precisa ficar inventando moda, né? Não tive coragem de fazer essas coisas, né? Mas eu estou ficando velho, eu estou ficando mais mal educado, né? Eu vou ter coragem para isso. Aí o pessoal me pergunta que é velho mesmo, velho, gaga, fala qualquer coisa. Mas eu vou ter coragem de falar um negócio desse. Mas irmãos, é isso. Senhor, me perdoe, né? A pergunta é assim, eu não estou dizendo que lágrimas é sinal de arrependimento. Não digo isso. Porque às vezes eu já me arrependi e não chorei. Mas eu pergunto, qual foi a última vez que nós choramos por alguma coisa que fizemos contra Deus? E fazer contra Deus é quando você faz contra a esposa, contra o filho, contra o amigo, né? Qual foi a última vez que nós falamos mal de alguém? Semana passada, mês passado, não falamos mal de alguém? E aí, o que nós fizemos? Para que esse pecado seja removido e cancelado, tem que haver o quê? Arrependimento. Então, volta à pergunta inicial. Qual foi a pergunta que eu fiz no início? Qual é o teu maior obstáculo para alcançar aquilo que Deus tem para você? Para Deus suprir a tua necessidade. Sabe qual é o teu maior obstáculo? Arrependimento. Amém? Não? Esse é o grande obstáculo. Porque quando você confessa, o céu se abre. E é isso que vai acontecer aqui nessa noite. Amém. Você não vai pedir nada para Deus hoje, porque Deus sabe o que você está precisando. Você só vai parar um pouquinho e perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu preciso me arrepender? E Ele vai falar com você. Amém? Vamos orar então, estar em pé. Você vai testemunhar na próxima quarta-feira que tinha um baita de um problema e que esse problema foi resolvido ou começou a ser resolvido. Simplesmente você chegou diante de Deus e assumiu diante dele algumas falhas, algumas resistências, alguns pecados, palavras erradas, palavras de baixo calão, maus pensamentos, atitudes que não condizem com a vontade de Deus.
Feche os seus olhos então. E faça isso nessa noite. Fala, Espírito Santo, o Senhor disse que queria nos fazer lembrar de todas as coisas. Traga a minha memória, Senhor. Nesse momento, coisas que eu tenho feito, que tem entristecido o Senhor. E à medida que o Espírito Santo for falando com você, você vai se arrependendo, confessando, se humilhando diante dele. Você vai pedir: Senhor, muda minha mente. Arrependimento é pesar pelo pecado. Isso está no original. Pesar pelo pecado. Queremos compungir o nosso coração. Fala, Espírito Santo, cada um de nós. E à medida que você for se arrependendo, ele vai cancelando. A palavra cancelar fala de ungir, de renovar. Cancelar fala de esfregar com firmeza, com veemência, até ver aquilo totalmente purificado, sem nenhuma marca de lembrança. Enquanto cantamos, você não precisa cantar, só o conjunto vai estar cantando. Enquanto isso, você esteja orando, em nome de Jesus.